Um dos profissionais que mais conseguiu aplicar as características do seu próprio signo no seu trabalho e desse jeito ganhar dinheiro e se tornar um dos maiores diretores da atualidade no mundo, Tarantino. É sobre ele que a gente vai falar hoje. Antes de tudo, já curte, comenta também as suas opiniões, os seus filmes favoritos do Tarantino e compartilha com quem tu sabe que curte muito o trabalho dele também. Olha quem vem lá. Here's Johnny. Não sei, só sei que foi assim. O seu pai. Bora começar então, muito prazer, caso a gente ainda não se conheça, esse é o primeiro episódio que tu esteja assistindo do Escolhe o Filme. A gente fala de cinema aqui toda quinta-feira na TLTV. Eu sou a Babi, junto comigo sempre Larissa Guerra. Já me fala teu filme favorito Tarantino, assim. Kill Bill. Kill Bill é óbvio que é Kill Bill, né? É óbvio. Tanto que quem assiste bastante aqui sempre vê a Larissa Guerra Falando de Kill Bill. de Kill Bill. Tem um episódio que a gente falou cenas que marcaram a química do nosso cérebro, que mudaram a química do nosso cérebro, e marcaram também, que a Lari fala de Kill Bill. Já falei sobre aquela cena maravilhosa da luta entre a Lucy Liu e a Uma Thurman, que a é gente reagiu. É perfeita Que a aquela gente reagiu. cena. É verdade. Mas assim, Tarantino, da onde veio, pra onde vai, com quem ele, que ele come, do que ele se alimenta, né? Tarantino, basicamente, é uma pessoa de sucesso, de sorte também, porque ele nunca estudou cinema de fato. Uhum. Ele começou muito cedo, acompanhando, gostando muito de cinema. A mãe dele não apoiava muito. O padrasto, que começou a incentivar ele a escrever roteiros. Eles moravam numa cidade chamada Knoxville. Knoxville. E essa cidade tem 190 mil habitantes, pequenininha assim. E nessa cidade, então, ele viveu a maior parte da sua infância. Ali, com uns 12 anos, ele foi pra Los Angeles. E aí lá, realmente, o negócio pegou preço. Porque ele começou a trabalhar numa locadora. E o que o Tarantino é? Nerd. Insuportavelmente nerd. Então, na locadora, ele começou a assistir muito filme. E nessa locadora também trabalhava um amigo dele, o Roger Avery, que depois de um tempo virou também co-produtor dos filmes dele. O primeiro filme, que inclusive foi Cães de Aluguel. Imagina começar com Cães de Aluguel na tua filmografia. Não, imagina. ele começou muito bem, né? Eu acho que todos os filmes do Tarantino, na verdade, tem muito essa pegada, né? De pegar referências de outros Muito. filmes e de filmes, sei lá, do cinema japonês, do cinema italiano. Sim. Então, ele é realmente um cara muito fã de cinema. E eu acho que a gente tem que explicar que a gente tá fazendo esse programa hoje porque ele está comemorando 65 anos neste mês de abril. Então, por isso que eu citei que ele é um ariano, porque ele realmente conseguiu trazer sangue pros filmes dele, né? Que é uma coisa que o ariano gosta. O ariano gosta de sangue. 27 de março, inclusive, é aniversário 27 dele. de março. Isso. Mas enfim, Cães de Aluguel, então, foi o primeiro filme do Tarantino. E depois, esse filme abriu, né, o espaço pra grandes outros filmes, como Pulp Fiction, que foi logo depois. E aí, depois disso, a gente tem uma sequência de filmes, como o próprio Kill Bill, que a Lari falou. Uma coisa interessante é que esse Roger, ele coproduziu também esses dois filmes que eu citei agora, os dois primeiros. Foi Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Então a amizade dos dois ali realmente rendeu filmes que se tornaram clássicos já pro Tarantino. Sim. Kill Bill, Larissa Guerra. Ai, gente, Kill Bill é uma história maravilhosa de filme de vingança, que eu acho que é também, assim, um grande mote dos filmes do Tarantino. Este filme é dividido em duas partes, volume 1 e volume 2, que conta a história da noiva, uma mulher que fica em coma durante 6 ou 7 anos, se eu não me engano, e acorda desse coma e vai atrás dos algozes dela. E esse filme é uma jornada da heroína com a Uma Thurman, que tá maravilhosa nesse papel, com um elenco maravilhoso, com músicas maravilhosas. É um filme que me marcou muito, assim, porque a minha mãe é uma pessoa que gostava muito de filme de ação, sabe? Ela gostava, sei lá, Coração Valente, aquelas coisas, pancadaria, Duro de Matar, essas coisas. E aí, ela pegou esse filme na locadora pra ver e a gente assistiu, assim, sabe? Então tem memória afetiva envolvida. É memória com- afetiva, porque eu Lindo. lembro de ter visto pré-adolescente. Esse filme é 99, 2000, por aí. Eu lembro de ter visto pré-adolescente esse filme e de ter ficado, assim, obcecada, sabe? Fiquei maluca, assim, com esse filme. Ele é lindo, esteticamente ele é muito bonito, Ele é a trilha lindo. sonora é impecável. Pra mim, assim, é o creme de la creme de Quentin Tarantino. Sabemos que tem problemas, Tem, tá? tem. Tipo, a Uma Thurman depois falou já algumas vezes que ela acabou se machucando ali numa cena em que ela tá dirigindo. Ela teve, se não me engano, uma convulsão, alguma coisa assim, por conta da cena, que ele insistia muito pra que ela não usasse dublês nas filmagens e tal. Mas depois ele pediu desculpas também, ficou aquela coisa meio assim, sabe?
Mas eu ainda passo o pano Ele e tem acho muitos esse filme problemas, genial. na real, durante a Não, carreira ele dele, tem muitos né? problemas. E assim, os problemas estão aumentando, porque ele tá ficando velho e tá querendo sair falando tudo quanto é coisa E os filmes agora. estão envelhecendo mal também em alguns deles, né, em alguns momentos. Não sei, Tem eu alguns acho que- recortes que podem envelhecer mal, É. entende? Como, por exemplo, agora a polêmica da N-Word. Sim, é exato. difícil. Tem muito essa questão de que os filmes dele têm um conteúdo racista muito presente. Mas eu também acho que tem um pouco da linguagem dele, que vem muito desse cinema, nem vou dizer marginal, porque isso é uma coisa mais de cinema brasileiro, assim. Sim. Mas de ser uma coisa, entre aspas, disruptiva, assim, sabe? O próprio Pulp Fiction é um filme que se baseia na literatura de Pulp Fiction, que eram as revistinhas que vendiam em bancas nos Estados Unidos, com histórias que eram muito parecidas com a que ele traz no filme. Então, eu acho que ele tem a linguagem dele, eu acho que algumas coisas ok, assim, os filmes são bons. Ele não faz filme Não, ruim, ele não assim. faz filme ruim. Ele não Isso faz, é. exato. Por isso que eu acho que ele realmente era um grande nerd, assim, no Total, auge dos 20 total. anos dele, porque ele consumia muito cinema e ele sabia exatamente qual tipo de filme ele gostaria de fazer. E eu acho que essa é a maior característica do Tarantino, assim. Sim, eu tu acho vai que assistir o muita filme dele e tu gente- sabe o que tu vai esperar. Tu sabe o que esperar do filme dele, sabe? Sim, total. E eu acho que muita gente, Gimme, que é o nosso diretor Divo. aqui, que tá acompanhando, que é formado em cinema, Eu acho quero que deve saber ter depois, conhecido inclusive. muita gente que foi pra faculdade de cinema porque era muito fã de Tarantino, assim. Eu acho que pra minha geração tem muito essa coisa, assim, de... eu lembro das pessoas usando camisetinhas, brusinhas, sabe, dos filmes. Eu acompanhei muita coisa de lançamento no cinema, tipo Django, eu fui ver no cinema. Os Oito Odiados, que nem é um filme que foi muito, assim... Não, mas é um baita filme. entrou no hype, mas é um baita de um filme também. Então, eu acho que é um dos nossos grandes diretores. O problema é que ele tá envelhecendo e falando muita besteira por aí. Muita besteira, ele É tem que que parar um dá pouco. aquela coisa de dar autoconfiança. O cara já é homem branco, autoconfiante, daí ele começa a envelhecer, ele começa a ficar com a língua meio frouxa, ele teve assim, muita né? sorte também na carreira dele, né? Ele teve muita sorte. Tá, mas cada uma vai escolher 2 filmes. Qual é o teu segundo filme que tu escolheria do Tarantino? O meu segundo filme é Bastardos Inglórios. Justíssimo. Eu adoro Fecho esse contigo. filme. Nem é tanto pelos personagens dos homens ali, do Brad Pitt e tal. Mas é porque eu adoro a Xoxana no filme. Eu adoro o personagem dela. Eu acho que é, de certa forma, uma reedição da noiva de Kill Bill também. Tem esse mote de uma vingança. É interessante o exercício de imaginação, de criatividade que ele faz, de tacar fogo nos nazistas, assim. Ai, é maravilhoso. Tem cenas muito emblemáticas. E eu amo porque toca Cat Power do David Bowie. Cat People do David Bowie na melhor cena do filme, assim. Então também tenho motivos sentimentais, assim, pra gostar. Bastardos Inglórias realmente é um dos filmes favoritos dele, acho que pra todo mundo, né? Tipo assim, Gimme, tu gosta muito de Bastardos Inglórias? Qual é a tua ordem? Peraí. Eu sou do time da Lari, eu gosto muito de Kill Bill. Eu acho que Kill Bill é um dos filmes maravilhosos, assim. É eu tenho muito obra-prima, carinho. né? Aquilo Obra-prima, é arte, assim. é arte. É arte. Eu tenho muito carinho por Kill Bill, porque eu assisti. Foi o primeiro filme Tarantino que eu assisti quando eu era muito criança. E eu gosto principalmente do primeiro. Aquela cena que ela tá junto com aqueles 80 pessoas e ela tá girando, assim, é maravilhosa. Eu acho muito incrível. Mas eu gosto muito também de Django Livre. Acho muito foda. Porque o Django Livre foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema dele. Então eu tenho esse carinho também, assim. Eu fui assistir com meu pai, eu era adolescente ainda. Então foi bom, assim. Eu tenho esse carinho por esses 2 filmes. Eu acho que são 2 ótimos filmes. São os 2 que eu recomendo. Perfeito. Agora o João, nosso produtor. Eu acho que Kill Bill também. Mas eu comecei pelo 2, na verdade. Minha mãe tava vendo na TV de casa. As mães, cara, sério? Ela tá vendo na TV de casa e aí eu peguei aquela cena dela batendo no caixão e aquilo me marcou muito, assim. Então eu comecei pelo 2 e aí depois eu fui ver o 1 e aí eu descobri Tarantino. Aí no cinema eu não me lembro qual que foi, acho que foi Django Livre. Acho que foi Django Livre também no cinema, mas Kill Bill pra mim marcou muito. E o Django, eu amo a trilha sonora de Django Livre também, assim, nossa, é uns countryzão, assim, eu lembro que na época eu fiquei bem obcecada na trilha sonora, e eu, pessoalmente, assim, agradeço muito Tarantino na minha vida, o fato de gostar dos filmes dele. Valeu, Tarantino! Porque eu conheci muita música que eu ouço até hoje, que eu amo até hoje, Por causa das por conta dos filmes dele, assim. Se eu não me engano, tem eu acho que tá em Pulp Fiction, que tem o Son of a Preacher Man, da Dusty Springfield, que é lindíssima essa música. I Got a Name, que tá no Django, também é uma música que eu sou apaixonada até hoje. Então,
É perfeito. Não, a trilha sonora Eu de queria Pulp muito Fiction ter. é maravilhosa, é É muito incrível, bom mesmo. assim, é um negócio muito bom mesmo. A música no Kill Bill, a música da enfermeira, que depois virou uma versão dance. Só quem foi adolescente e millennial essa época eu não lembra peguei. da musiquinha, o Summer Electro Hits, fervendo na balada, com a música que era a enfermeira subiando. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Muito bom. Eu falaria Bastardos Inglórios também, eu gosto muito desse filme, eu assisti com meu pai. Todo mundo tem uma memória afetiva aqui, né, com a família, mas eu assisti com meu pai esse filme, a gente tava na sala de casa, não lembro em qual canal, não lembro qual foi o contexto, mas a gente curtiu muito o filme, assim, juntos. E eu falei também Os Oito Odiados, que é um filme muito característico do Tarantino também, mas como a própria Lari falou, ele é um filme que não foi muito hypado, mas a construção dele é maravilhosa, porque o Tarantino tem essa característica de ir empurrando todos os acontecimentos pro final do filme, que eu acho muito gostoso, porque ele vai se aprofundando em cada personagem de um jeito, mas ele vai se aprofundando mesmo, então tu consegue entender qual é a necessidade de cada personagem dentro do filme, e Os Oito Odiados é muito assim. Então eu acho que esse filme é um que eu indicaria muito da Tarantino, assim, E ele é pra fugir um pouco do óbvio também. Ele é claustrofóbico, Ele né? é, Porque ele ele se passa basicamente dentro O daquela tempo inteiro. cabana. E eu adoro esses filmes que tem, tipo, uma Aham. locação, que tem uma hora, que no caso, o filme é uma hora, sabe? Sim. Que o filme é, sei lá, passa o tempo inteiro dentro de um quarto, de um Aham. ambiente. Porque eu acho que é ainda mais trabalhoso, gasta menos, mas é ainda mais trabalhoso, porque tu tem que pensar uma forma de deixar nossa. mais as pessoas que estão assistindo mais ativas do filme, né? Não, é incrível. E eu mesmo. encontrei uma matéria da Rolling Stone muito interessante, falando sobre quais foram os filmes que o Tarantino se apaixonou por cinema de fato. E aí tem Amargo Pesadelo, de 72. Uhum. O Massacre da Serra Elétrica, achei justo. É a cara bem dele. adequado. Exato. E aí tem um que, assim, é realmente o filme favorito da vida dele, que é Abbott e o Costello contra Frankenstein. 1948, esse filme. Aí, por que ele gosta desse filme, tá? Ele diz assim, ó, abre aspas pro Tarantino. Eu me lembro de pensar, esses são os melhores filmes de todos os tempos. Quando é pra ser engraçado, é muito engraçado. E quando é pra ser assustador, é muito assustador. Não acredito que façam tantos filmes assim. Este é o melhor filme de todos os tempos. Então, mesmo sendo bem pequeno, eu já fazia as distinções de gênero. Eu percebi que existiam gêneros, e eu gostava de um gênero e gostava daquele outro. E misturá-los era algo realmente fascinante pra mim. Definiu absolutamente todos os filmes do Tarantino. Pra mim, essa frase dele aqui. Porque ele Gostei. realmente consegue misturar esses gêneros e quando é pra ser engraçado, é engraçado. Quando é pra ter muito sangue, tem muito sangue. Quando é pra ser triste, é triste. Então, acho que é isso. Tu ia falar também de outro filme? Era Uma Vez em Hollywood. Ah, era Uma Vez em Hollywood. Então, esse É nem que a tão gata, importante. a gata voltou de Hollywood, ela tá assim, ó, confusa das ideias, gente. Vocês Não, tá Era Uma Vez em entendendo. Hollywood, ele simplesmente pegou vários elencos que são a cara de Hollywood, conta uma história que se passa ali no final dos anos 60. É, E aí, o filme é bem interessante, eu gosto. Não é o melhor do Tarantino, na minha opinião. também não. Eu acho que é um dos piores, na minha opinião, do Tarantino. Não que seja um filme ruim. Eu achei ele acho muito ruim. extenso. Eu fui ver no É. cinema e eu já tava meio cansada, assim, sabe? No Mas eu acho que final. tem muita informação também, sabe? É. Os atores escolhidos ali. Mas acho que eu poderia ter um adoro pouquinho a menos. Margaret Qualley, tá muito bem nesse filme. Maravilhoso. Ela é Eu amo incrível, ela, eu amo incrível. ela. É muito boa. E assim, a gente falou de muitos filmes aqui, mas a gente não citou também que ele tem apenas 2 Oscars na carreira dele, né? Melhor Sim. roteiro original, tanto por Pulp Fiction quanto por Django Livre. Inclusive, o Tarantino agora, ele tá nessa, né? Que ele tá com 65 anos, aí ele virou o quê? Podcaster. Aí ele tem um Pra quê? podcast que é ele e o Roger Avery, que é o grande amigo best dele. dele, que se chama The Video Archives Podcast. Tá disponível aí na Apple Podcasts, Spotify e YouTube. E aí, o que eles fazem? Eles fazem o papo de brother, de ficar falando besteira. E aí, o Tarantino, ele tá xingando todo mundo. Ele já disse que ele não acha que o George Clooney é uma estrela do cinema. e ele já trabalhou com o Tarantino, com o George Clooney, inclusive, tá? Pois é cômico, né? Meio trágico, mas é muito aí ele cômico. diz que ele gosta de um filme tal, mas que ele odeia o ator que fez o filme, que ele Perfeito. gosta de tal diretor, mas odeia o filme X. Ele tá assim, ó, hablando, tá? Boca de sacola o Tarantino. E aí, o que tem rolado também? Um papo de que tá aí pra desenvolver um filme, Aham. uma sequência de Era Uma Vez em Hollywood, com o diretor que eu esqueci agora. David Fincher. Com o David Fincher, e que o Tarantino topa produzir, assim. É, mas a dirigir não, ele gosta vai produzir É, só. Tá, é. entendi. Ele tá bem
como se diz? Ele tá querendo... Seletivo, né? É, seletivo com os seletivo. trabalhos. Legal. É. Mas eu acho que não tá errado. Acho que ele tem mais é que se aposentar mesmo e sair como herói na história, entendeu? Eu lembrei de mais uma música que eu gosto também, que tá na trilha sonora de Pulp Fiction. Esse Qual? episódio, ele tá assim, Ele tá uma né? loucura. Boa Eu tô sorte pro louca. editor. É, boa sorte. Girl, You'll Be a Woman Soon. Ah, e é putz, lindo tá. também, tá? Veio Viu? bem. Veio. Não, esse momento foi importante. Tá, e assim, agora, além de Era Uma Vez em Hollywood, a sequência de Era Uma Vez em Hollywood, o Tarantino também vai ter a sua primeira experiência no teatro, aparentemente. Meu pai. Ele criou uma Bom que ele peça. valoriza o teatro, não é o tipo eu Timothée acho Chalamet legal, que acha ele que é acha legal. besteira, ópera, balé, essas coisas. Ele escreveu uma peça e agora tá na parte de produzir essa peça Tá. toda. Então, nos próximos meses, a gente muito provavelmente vai ver o trabalho de Tarantino também no teatro. Tô bem curiosa pra entender como ele vai também trazer essa característica principal dele pra dentro do teatro. Interessante. Vamos ver. Mas considerando que ele realmente é mais escritor do que diretor, na minha opinião, eu acho que faz sentido ele ter alguma coisa no teatro. Então tá. E é isso, essas são as fofocas de Tarantino. Feliz aniversário, Tarantino! Gente, esse foi o Escolhe um Filme dessa quinta-feira. A gente se encontra semana que vem com um novo episódio. Larissa Guerra saindo de férias. Aproveita. Finalmente, os refrescos. Finalmente você vê. Não vai assistir um filme, ela falou. Vai ficar só fazendo qualquer outra coisa menos assistir filme, né? amiga? Exato. Perfeito. Essa é a Isso são intenção. as nossas férias. A gente não assiste filme das férias, É. né? Então tá, então a gente se encontra semana que vem. Curte, comenta, compartilha, deixa tua opinião também aqui sobre o episódio, também outras informações sobre Tarantino, pra gente fazer deste lugar uma espécie, um emaranhado de informações do Tarantino. Isso. Combinado? Tchau, gente!